Olá, boa tarde. Hoje eu vou explicar. Eu fiz uma prova e preciso explicar as diferenças entre a minha resolução e a resolução que o professor deu na correção. Esse foi o primeiro exercício e, de facto, o professor e eu fizemos o exercício de forma muito parecida, tirando aqui na questão da divisão, porque o professor comentou no exercício que o resultado tinha que ser do tipo inteiro. E aí podia ter casos, né? Como houve casos de números que obviamente não dariam o resultado inteiro. Aí eu decidi usar o sinal de divisão inteira, sendo que o professor usou o sinal normal de divisão, mas ao imprimir o resultado, o professor colocou que o resultado tinha que ser do tipo inteiro. Então, essa foi a maior diferença entre o meu exercício e o exercício do professor quanto ao primeiro exercício. Essa é a resolução do professor. Aqui, no segundo exercício, né, tem diferença, né, na forma como nomeamos, mas a forma de fazer o cálculo não foi tão diferente assim. Apesar que aqui eu usei 2 ifs e o professor usou um if e um elif. Acho que são as diferenças maiores. Deixa eu ver. E também aqui o professor fez uma alteração durante a prova, que precisávamos colocar o nome. Então acho que aqui o professor já tinha a correção antes, porque o professor fez isso durante a prova e era necessário colocar o nome. Mas apesar que aqui na resolução não está. E no terceiro exercício, talvez seja o exercício onde tem mais diferenças entre a minha resolução e a resolução do professor, né? Que é um exercício onde a pessoa coloca o dia, o mês e o ano de nascimento, e depois o dia, o mês e o ano atual, e o exercício tem que fazer o cálculo da idade. Esse exercício, para mim, exigiu um pouquinho mais de lógica, mas vendo o jeito como o professor resolveu, foi muito mais simples, né? O professor já fez o cálculo inicial da idade, que a idade é o ano atual menos o ano de nascimento, mas existem casos especiais, né? Por exemplo, eu ainda não fiz anos esse ano, então o exercício pedia que tinha que apresentar a minha idade em anos completos. Aí o exercício tinha que ter isso, tinha que fazer parte do cálculo. Por exemplo, se o mês atual é menor que o meu mês de nascimento, então eu ainda não completei idade esse ano, então vai ser até a minha idade do ano passado. Até aí tudo bem. E eu fiz isso. Esse foi o jeito que o professor usou, né? Se o mês atual for menor que o mês de nascimento, então é idade menos 1. E daria certo. Ou se o mês atual for igual ao mês de nascimento e o dia atual for menor que o dia de nascimento, também é idade menos 1. Ou seja, eu ainda não completei a idade. Eu fiz de um jeito um pouquinho diferente, mas a lógica é quase a mesma, né? Eu meti que se o mês atual for maior que o mês de nascimento, a idade é o ano atual menos o ano de nascimento, ou seja, eu já completei a minha idade. Agora, tem também o caso, né, de estarmos no mesmo mês, mas, por exemplo, o mês atual é igual ao mês de nascimento e o dia atual é maior ou igual ao dia de nascimento. Então, isso também ainda é idade menos... idade é igual a ano atual menos o ano de nascimento. E tem o caso contrário, né? Todos os casos contrários. Ou seja, se for mês igual, mas o dia ainda não chegou, então é ano atual menos o ano de nascimento menos 1. Ou seja, a idade menos 1, como o professor fez. Talvez o mês de nascimento é maior, né, que o mês atual, então também é ano atual menos ano de nascimento menos 1. E em primeira idade, esse foi o exercício que eu tive mais diferença com o professor, mas acho que fomos quase na mesma lógica, só que o professor fez em menos passos e eu fiz em mais passos, e esse foi o resultado. Bom, e essa foi a minha prova.